Olá, gente, tudo bem? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho e vamos trabalhar aqui a disciplina Direito Internacional nessas nossas aulas de resoluções de questões para o seu exame de ordem da OAB, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar todas as suas dúvidas diretamente para mim lá no meu Instagram, no Alexandre Nápoles, tá? Então, se você tem alguma dúvida, mande para mim, que eu teria o prazer em solucioná-la, tá bom? Também utilize esse canal para vocês me informarem o que está achando da aula, tá? Se está achando fácil, difícil, se está sendo útil para a solução das questões, como você foi na prova da OAB? Me diga depois de assistir nossa aula e ir fazer o exame da ordem, se foi útil, se você conseguiu acertar, eu quero celebrar contigo, beleza? Então, manda esse feedback, é super importante para a gente estar aí aprimorando nossas aulas, tá bom? Olha, vamos aqui então começar nossas questões de direito internacional aí fazendo essa questão aí do 31º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, essa é uma questão de direito internacional privado, tá bom? Ela diz, em função do incremento nas atividades de transporte aéreo no Brasil, a sociedade empresária Fastlane, sediada no país, então, ó, vamos lá, é uma empresa brasileira sediada no Brasil que resolveu adquirir helicópteros de última geração da pessoa jurídica holandesa Netherlands Air Transport, que ficou responsável pela fabricação, montagem e envio da mercadoria. O contrato de compra e venda restou celebrado presencialmente nos Estados Unidos da América, tá? Restando ajustado que o cumprimento da obrigação se dará no Brasil. Então, é uma empresa brasileira com sede no Brasil, fazendo um contrato com empresa holandesa para que entregue helicópteros. Esse contrato foi celebrado nos Estados Unidos presencialmente e a obrigação tem que ser cumprida aqui no Brasil, tá? Informações importantíssimas para você responder essa questão com base aí no artigo 9º da LINDB. Vamos utilizar aí o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a gente fala de direito internacional privado, basicamente a gente utiliza ali a LINDB para responder as questões das provas. Também usaremos ali o novo Código de Processo Civil para a gente saber qual é o poder judiciário competente. Olha, quando você estiver diante de uma questão de direito internacional privado, na sua cabeça você tem que separar, primeiro, qual é a lei aplicável, qual é o direito aplicável àquele caso concreto, e, segundo, quem é o poder judiciário competente para processar e julgar aquela lide. A questão aqui, ela vai exigir da gente o conhecimento de qual é a lei que vai se aplicar. Tudo bem? Vamos continuar então. No momento de receber as aeronaves, contudo, a adquirente verificou que o produto enviado era diverso do apontado no instrumento contratual. Decidiu a sociedade empresária Fastlane, então, buscar auxílio jurídico para resolver a questão, inclusive para a propositura de eventual ação, caso não haja solução consensual. Considerando-se o enunciado acima, aplicando-se, olha aí a LINDB que a gente comentou, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657 de 42 e o Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Olha,
O que é que diz a LINDB? Bem simples. Quando você está falando de qual é a lei que se aplica dentro de uma obrigação, tá? Um contrato de compra e venda que prevê ali uma obrigação, você vai ter ali a lei do país onde foi celebrado o contrato, tá? Onde foi celebrado o contrato é a lei que vai se aplicar. Essa é a regra do caput do artigo 9º, tá? Então, se a gente só tivesse a informação que o contrato foi celebrado nos Estados Unidos, se a gente só tivesse essa informação, a gente iria ter a decisão, o entendimento de que a lei norte-americana seria aplicável ao caso concreto. Sendo que a questão ela informa mais, ela vai dizer aí que a obrigação deve ser cumprida, executada no Brasil. Com essa informação, a gente pula para o parágrafo 1º lá do artigo 9º da LINDB. Então, se a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, e isso também é um entendimento jurisprudencial, a gente vai aplicar, então, a lei brasileira, porque a jurisprudência entende que é mais relevante, tem um peso maior, onde vai ser cumprida a obrigação, em detrimento de onde foi executado aquele contrato. Para além disso, também a questão informa que o proponente, ou seja, quem estava propondo o contrato, que no caso é a empresa brasileira, tem sede no Brasil. Esse é outro elemento presente no artigo 9º que vai também atrair a norma brasileira para ser aplicável ao caso concreto. Feitas essas considerações, vamos então aí analisar cada letra. Aí vem aí letra A. A lei aplicável na solução da questão é a holandesa. Falso. Vai ser a lei brasileira, com base no artigo 9º, parágrafo 1º da LINDB, porque a obrigação está sendo executada aqui e a sede do proponente, que é o caso aqui a empresa brasileira, tem sede aqui no Brasil, tá? Em razão do local de fabricação e montagem das aeronaves adquiridas. Falso. Letra B. A autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastland, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Olha, a autoridade vai ser a autoridade judiciária brasileira para processar e julgar isso. De acordo com o artigo ali do CPC, o nosso artigo 21, inciso 2º, tá? Que vai dispor que compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver que ser cumprida essa obrigação, tá bom? Agora, com base no artigo 25, o novo Código de Processo Civil permite que haja a escolha do foro competente, tá? Se as partes tivessem escolhido outro poder judiciário para processar e julgar essa lide, essa vontade das partes deveria ser respeitada, tá? Mas não é o caso da questão. A questão não estabelece aí que as partes, a empresa brasileira e a holandesa, estabeleceu um foro competente diverso, que a gente chama isso do foro de eleição. Não, nada aponta na questão nesse sentido, tá? Mas cuidado com essa observação, que ela é importante. O artigo 25, do novo Código de Processo Civil, ele traz essa possibilidade das partes elegerem um foro competente para processar e julgar a lide. Tá bom? Por que eu falo isso? Porque, ela diz aqui, mesmo se estabelecida cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro. Aí não, essa parte aqui tá falsa, tá? Então, se as partes estabelecessem que o Poder Judiciário competente para processar e julgar uma lide fosse ali o Poder Judiciário holandês, então
o Poder Judiciário holandês poderia ali processar e julgar essa lei, tá? Como não falou nada disso, aqui a competência ela é relativa, ela é concorrente. Então, cabe à autoridade judiciária brasileira, como também cabe à autoridade judiciária holandesa processar e julgar isso, tá? Mas a questão falou aqui, ó, a autoridade judiciária brasileira será competente para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastlane. Beleza. Essa é uma competência relativa, concorrente, com base ali no artigo 21, inciso 2º do novo Código de Processo Civil, tá? Agora, se fosse estabelecida uma cláusula de eleição de foro, seria o local onde as partes estabeleceu o Poder Judiciário competente para processar e julgar a lide. Então, falso aí essa letra B, tá? Letra C, a autoridade judiciária brasileira tem competência exclusiva. Não, aqui é uma competência relativa, concorrente. Artigo 21, inciso 2º, tá? Para processar e julgar eventual ação proposta pela Fastlane para resolver a questão. Falso, tá? Letra D de dado, a autoridade judiciária brasileira tem competência concorrente, beleza, ou também chamada de relativa, tá? Para processar e julgar eventual ação a ser proposta pela Fastlane para resolver a questão. Perfeito. Então, a lei aplicável vai ser a lei brasileira e a autoridade judiciária brasileira vai ser a competência concorrente ou relativa, com base nos artigos 21, inciso 2º, e o artigo 9º, parágrafo 1º, tá? Com base aí em tudo que a gente está comentando aqui, tá? Também pode destacar o artigo 12 da LINDB, que dispõe que é competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação, tá bom? Vamos aí, então, para a próxima questão. A questão ela diz assim, ó, em razão de profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional, vamos destacar isso aqui, ó, grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que, neste último, há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Em que pese Paulo possuía a finalidade de trabalhar, olha aí, ele tem a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade turismo para o Brasil. Considerando-se o enunciado acima, à luz da lei de imigração, nova lei de imigração em vigor, né, a lei 13.445 de 2017, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser expulso do país. Olha, isso está falso, tá? O Pablo, ele não pode ser expulso por esse motivo. A expulsão, conforme o artigo 54 da Lei 13.445 de 2017, ela se dá em casos de prática de crimes, tá? Crimes de genocídio, contra a humanidade, de guerra e de agressão, e crime comum doloso passível de aplicação de pena privativa de liberdade. Então, ó, a expulsão é uma forma de retirada compulsória do estrangeiro do território brasileiro, e isso somente pode ocorrer mediante um processo judicial, porque esse indivíduo está respondendo, né, porque ele cometeu ali um crime, seja os crimes previstos ali no Estatuto de Roma, né, que são ali crime de guerra, genocídio, humanidade e agressão, ou então um crime doloso, tá? Um crime doloso com pena ali privativa de liberdade, tá? Então, letra A, falso, pelo motivo expresso na questão, né? Então, ele não pode ser expulso, tá? Letra B. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país, tá? Olha, isso também está falso, tá?
Veja, quando a gente fala dessa situação, a gente precisa comentar sobre deportação, repatriação e extradição. Veja, a extradição é uma forma de cooperação internacional entre países quando o indivíduo ele cometeu algum crime no outro país, está respondendo no outro país, esse estrangeiro, e o país pede ao Brasil para que haja a extradição desse indivíduo, tá? Então, para ele ser processado e julgado, ou então para cumprir uma pena lá no exterior, tá? Então, não é o caso aqui da questão, tá? Aqui a gente tá com um problema de documentação, tá? Então, ó, nesse caso, esse indivíduo, ele pode ou ser repatriado ou ser deportado, tá? Qual é a diferença de deportação e repatriação, Alexandre? Vê, quando o indivíduo chega aqui com um documento equivocado, como é o caso do Pablo, ele pode ser repatriado, ou seja, ele vai voltar no próximo voo, tá? Ou se ele chegar pelo porto, ele volta no próximo navio. Então, ele nem dá entrada no nosso território brasileiro. Então, tá com visto diverso do que vai fazer aqui, essa pessoa volta para o seu país. Ela é repatriada. Ou então, se chega sem nenhum documento, tá? Não chega sem passaporte ou nenhum documento. Também vai ser repatriada, que é essa retirada compulsória do estrangeiro do território brasileiro, isso feito de forma administrativa pela Polícia Federal. Tudo bem? Tá. Qual a diferença para a deportação, Alexandre? Na deportação, o cara entra no território brasileiro com visto adequado e, estando aqui, ele se torna irregular, tá? Ele se torna ilegal. Por exemplo, ele vem aqui com visto de visita o Brasil e depois começa a trabalhar aqui. Veja, ele não conseguiu o visto de trabalho. Ele não pode trabalhar. Então, ó, se ele entra com visto de visita e trabalha, e a autoridade brasileira toma conhecimento disso, ele vai ter um prazo, vai ser dado um prazo, num prazo mínimo de 60 dias, no mínimo 60 dias, para ele regularizar a sua situação. Se ele não regularizar, se é um processo que tramita no âmbito da Polícia Federal, ele vai ser deportado, ele vai voltar para o seu país. Tudo bem? Então, no caso aqui, não é fato para extradição, porque ele não cometeu um crime no país estrangeiro, né? E o país estrangeiro não está pedindo para ele ser processado e julgado lá naquele país, tá? Então, não cabe aí a extradição, tá? Letra C. Pablo poderia solicitar, bem como obter, visto temporário para acolhida humanitária diante da grave instabilidade institucional que assola o seu país. Corretíssimo, é o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 14 da Lei 13.445 de 2017. O visto temporário para acolhida humanitária, ele pode ser concedido tanto ao apátrida quanto a esse estrangeiro de qualquer país que esteja numa situação grave ou iminente instabilidade institucional, como é aqui a situação. Bem como se o país estiver em conflito armado, calamidade de grande proporção, tiver ali um desastre ambiental, tem ali uma grave violação de direitos humanos ou de direito internacional humanitário, tá? Então, é a letra que a gente marca com base no artigo 14, parágrafo 3º da Lei 3.445 de 2017. Letra D. Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola seu país. Olha, asilo, ele é caso de perseguição política. Não é a situação aqui indicada. Asilo é se você está sofrendo alguma perseguição política, tudo bem? Então, falso aí essa questão, tá? Aqui estão as fundamentações, né, sobre o tema. Vamos ver aí a próxima questão? Uma arbitragem conduzida na Argentina, segundo as regras da Câmara de Comércio Internacional, CCI, condenou uma empresa
com sede no Brasil ao pagamento de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Então, a gente tem uma arbitragem que foi conduzida na Argentina, tá? E que condenou ali uma empresa com sede no Brasil de uma indenização à sua ex-sócia argentina. Para ser executável no Brasil, esse laudo arbitral, vamos lá, letra A, dispensa homologação pelo STJ nos termos da Convenção de Nova York. Letra B, precisa ser homologado pelo Judiciário argentino e depois pelo STJ. Letra C, precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro. Letra D, dispensa homologação por ser laudo arbitral proveniente de país do Mercosul. E aí, gente, qual a letra que a gente marca? Utilizaremos como referência aí o artigo 35 da Lei 9307 de 96. A letra que a gente marca é a letra C, tá? Então, ó, esse laudo arbitral, ele precisa ser homologado pelo STJ por ser laudo arbitral estrangeiro, tá? Essa questão, ela foi anulada, tá? Porque a prova, a banca, né, identificou aí um plágio, tá? Um plágio dessa questão com outra questão de um outro concurso, tá? Ela foi anulada, mas tecnicamente a questão não tem nenhum problema, tá? Tecnicamente não tem nenhum problema. Por isso que a gente está fazendo ela. Então, a gente vai marcar a letra C com base aí no artigo 35 da Lei 9307/96, que diz que para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral estrangeira está sujeita unicamente à homologação do STJ. É importante também a gente conhecer o texto do artigo 15 da LINDB, tá? Que ele vai dizer o seguinte, ó, será executada no Brasil a sentença proferida no estrangeiro que reúne os seguintes requisitos. Então, para uma sentença estrangeira ser executada no Brasil, essa sentença ela precisa compor, ela precisa ter esses 5 requisitos presentes. Primeiro, ela ter sido proferida por um juiz competente. Segundo, terem sido as partes citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia. Terceiro, ter passado em julgado, ou seja, ter o trânsito em julgado, tá? E estar revestida das formalidades necessárias para a execução no lugar em que foi proferida. Quarto, ela tem que ser traduzida por intérprete autorizado, que é o que a gente chama aqui do tradutor juramentado. E quinto, ela ter sido homologada pelo STJ. Então, seja pelo disposto na linha E do artigo 15 da LINDB, seja aí pelo artigo 35 da Lei 9307/96, a gente marca então a letra C. Bom? Vamos fazer aqui outra questão do 30º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, Victor, após divorciar-se no Brasil, transferiu seu domicílio para os Estados Unidos. Os 2 filhos brasileiros de sua primeira união continuaram vivendo no Brasil. Então, ó, Victor, ele se divorciou no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Os 2 filhos que são brasileiros continuaram vivendo no Brasil. Victor contraiu novo matrimônio nos Estados Unidos. Então, para gostar de casar, não é isso? Com a cidadã norte-americana. E alguns anos depois, vem a falecer nos Estados Unidos. Então, ele casou nos Estados Unidos com uma americana e morreu lá, deixando um imóvel e aplicações financeiras lá. Então, deixou imóvel e dinheiro lá nos Estados Unidos. A regra de conexão do direito brasileiro estabelece que a sucessão de Victor será regida. Olha, utilizaremos como referência aqui o artigo 10º da LINDB, bem como ali o artigo 1785 do Código Civil.
Então, vamos lá. Letra A. A sucessão será regida pela lei brasileira em razão da nacionalidade brasileira do decujus. Letra B. Pela lei brasileira, porque o decujus tem 2 filhos brasileiros. Letra C. Pela lei norte-americana, em razão do último domicílio do decujus. Letra D. Pela lei norte-americana, em razão do local da situação dos bens a serem partilhados. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca, tá? Olha, importante a gente observar que não vai importar, não é relevante saber onde esse indivíduo morreu, tá? Então, ó, se ele morreu no Paquistão, no Afeganistão, não importa, ou nos Estados Unidos, não importa onde ele morreu, tá? Então, essa é uma coisa importante. Outro detalhe é que a gente precisa saber qual é o último domicílio do decujus. É o que dispõe ali o artigo 10º da LINDB. Porque para sucessão por morte ou por ausência, deve-se obedecer à lei do país em que domiciliado é o decujus, né? Ou então era domiciliado ali o defunto ou desaparecido. Qualquer que seja aí a natureza e a situação dos bens. Sendo assim, como a informação traz que ele residia lá nos Estados Unidos, então a letra C é a letra que a gente marca, vai ser a lei norte-americana, porque é o último domicílio do decujus. Beleza? O artigo 1785 vai dizer que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido também. Então, ó, leve em consideração esses 2 dispositivos para responder essa questão. O parágrafo 1º do artigo 10º ainda vai dispor que a sucessão de bens estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Nenhuma informação foi apontada na questão se havia ali uma lei mais favorável para ali os filhos, tá? Então, fica aí a letra C como a letra que a gente marca como a correta. Vamos para a próxima questão. 29º exame de ordem da OAB. Diz aí a questão. Existem João da... Não, esse existe isso aqui, eu copiei errado isso aqui. É assim, ó. João da Silva prestou serviços de consultoria diretamente ao Comitê Olímpico Internacional, o COI. Então, o João, ele prestou uma consultoria ao COI, entidade com sede na Suíça, tá? Por ocasião dos Jogos Olímpicos realizados no Rio de Janeiro, em 2016. Até o presente momento, João não recebeu integralmente os valores devidos. Na hipótese de recorrer a uma cobrança judicial, o pedido deve ser feito. Olha, utilizaremos como referência aí também nosso artigo 109 da nossa Constituição Federal e vamos analisar com base também na LINDB, tá? Então, vamos lá. Na hipótese de recorrer a uma cobrança, o pedido deve ser feito na Justiça Federal, pois o COI é uma organização internacional estatal. Letra B, na Justiça Estadual, pois o COI não é um organismo de direito público externo. Letra C, por auxílio direto, intermediado pelo Ministério Público nos termos do Tratado Brasil-Suíça. Letra D, na Justiça Federal, por se tratar de uma organização internacional com sede no exterior. E aí, gente, qual é a resposta correta? Olha, o COI, esse Comitê Olímpico Internacional, ele não é uma organização internacional, tá? Isso é importante a gente destacar.
O COI, ele é um organismo de direito público externo. Perdão, ele não é um organismo de direito público externo, ele não é uma organização internacional. Ela é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, tá? Sendo assim, a competência será da Justiça Estadual. Olha, quando a gente fala da competência da Justiça Federal, o artigo 109 da nossa Constituição Federal vai trazer ali a competência no rol taxativo da Justiça Federal. Então é o seguinte, ó, a regra de competência aqui no Brasil compete os processos serem processados julgados na Justiça Estadual. Quando ocorrer as situações lançadas nos incisos do artigo 109 da nossa Constituição Federal, essa competência será atraída para a Justiça Federal. Veja que no inciso 2º do artigo 109 da nossa Constituição Federal, ele vai dispor que um juiz federal vai processar e julgar demandas relativas a uma organização internacional. O COI não tem essa natureza de direito público externo, não é uma organização internacional. Ela é uma associação privada, tá? Questão difícil, porque você teria que saber essa natureza jurídica do COI. Questão difícil, tá? Então, Alexandre, qual é o exemplo de uma organização internacional? ONU, a OEA, tá? Então, a OIT são organizações internacionais. Então, se tivesse ali uma demanda relativa ali à OEA, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então você atrairia a jurisdição, a competência, melhor dizendo aí, da Justiça Federal. Mas não é o caso, tá? Então, a letra B é a letra que a gente marca. Auxílio direto é um instituto trazido pelo novo Código de Processo Civil de cooperação internacional entre as autoridades de dois países para ter uma maior desburocratização e maior celeridade em casos de interesse desses países, tá? Então, letra B é a letra que a gente marca. Vamos, então, para essa questão do 28º exame de ordem da OAB. Ela diz o seguinte: existem disputas sobre parcelas de territórios entre países da América Latina. O Brasil e o Uruguai, por exemplo, possuem a disputa em torno da chamada Ilha Brasileira, na foz do rio Uruguai. Essa informação é importantíssima. Então, há uma disputa sobre uma ilha brasileira na foz do rio Uruguai. Na hipótese de Uruguai vir a reivindicar formalmente esse território, questionando a dívida estabelecida no Tratado Internacional de 1851, assinale a opção que indica o Tribunal Internacional, ao qual ele deveria endereçar o pleito. A letra A diz o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. A letra B, a Corte Internacional de Justiça. A letra C, o Tribunal Penal Internacional. E a letra D, o Tribunal Internacional do Direito do Mar. Olha, numas questões dessa, que provavelmente você não deve ter estudado nada sobre esses tribunais, né? Se estudou, ótimo, mas normalmente as pessoas não estudam. Então você começa a eliminar pelas questões mais óbvias. Veja, a questão aponta aqui uma lide referente a uma ilha situada no rio, o rio Uruguai. Se a lide é referente a um rio, você já de cara elimina aí a letra D, que fala aí do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Veja, a demanda, ela não trata sobre questões do mar. Tudo bem? Então, você já mata aqui essa questão. Esse Tribunal Internacional do Direito do Mar, ele é um tribunal que foi criado pela Convenção da ONU do Direito do Mar, e ele vai tratar aí sobre esses conflitos entre os países sobre questões relativas ao mar territorial,
tá? Então, não tem nada a ver quando a gente fala de questões do território continental, tá? É importante a gente destacar que essas demandas sobre o mar territorial, se eventualmente uma questão na sua prova cobrar esse conteúdo, tá? Há um conflito relativo ao mar, o mar territorial, se aquela área está dentro de uma área internacional ou já está dentro do território. Isso vai ser analisado por esse tribunal da ONU, mas também pode ser analisado por outro tribunal, que é a Corte Internacional de Justiça. Então, essas questões relativas ao mar não é de competência exclusiva desse Tribunal Internacional sobre Direito do Mar, tá? A Corte Internacional de Justiça também pode processar e julgar essas questões relativas ao mar, tá? A Corte Internacional de Justiça, que também está aqui na nossa questão, inclusive aí a resposta que a gente marca, né? Ela pode resolver uma lide entre estados, ela pode resolver essa lide entre estados sobre questões do mar, né? Sobre questões do mar, como também sobre qualquer outra lide referente ali a um tratado internacional da ONU, tá? Essa Corte Internacional de Justiça ela é composta por 15 juízes, ela fica lá em Haia, tá, nos Países Baixos, e é o principal órgão jurisdicional da ONU, a Corte Internacional de Justiça. Não confunda com o Tribunal Penal Internacional, que também está aqui na sua questão, que você também mataria logo de cara, porque é absurda. Por quê? O TPI só vai processar e julgar pessoas físicas. Ele não vai processar e julgar estados. O TPI, ele foi criado pelo Estatuto de Roma, lá em 1998, mas só entrou em vigor em 1º de julho de 2002. É importantíssimo você saber o ano em que o TPI entrou em vigor, porque muitas provas cobram sobre isso, tá? Então, o TPI entrou em vigor em 1º de julho de 2002, e o TPI é um tribunal autônomo e independente que vai processar e julgar pessoas que cometeram crime de guerra, crime de genocídio, crime de agressão ou crime contra a humanidade. A lide presente aqui na questão é uma lide entre estados, sobre uma questão de uma ilha que está situada num rio. Então, o TPI não pode processar e julgar uma demanda desse tipo, tá bom? Também temos aí o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. Tá? Esse tribunal não tem essa atribuição para resolver essa lide referente aí a essa ilha que está no rio, no Uruguai. Tá? Então, a gente traz aqui algumas informações adicionais, né? Esse Tribunal do Mercosul, ele tem sede lá em Assunção, a gente chama ele de TPR, ele tem competência para resolver questões relativas aos tratados constituintes do Mercosul e às decisões de órgãos do Mercosul, o que não é o caso daqui da questão. Tá? Então, a questão não fala sobre um tratado do Mercosul ou de uma decisão de um órgão do Mercosul. Tá? Esse tribunal ele foi criado pelo Protocolo de Olivos de 2002 e entrou em vigor em 2004. Tá? Ele tem 5 árbitros com mandato de 2 anos e ele vai ali revisar os laudos arbitrais, ele vai revisar os laudos arbitrais proferidos pelos árbitros ad hoc. Então, não tem nada a ver com a lide presente nessa questão. Não foi uma questão fácil, tá? Porque provavelmente você nunca nem ouviu falar no Tribunal do Mercosul, tá? Mas ficam aí essas informações, tá bom? Vamos então para a próxima questão. Sim, lembrando que no TPI, no TPI você tem ali esses juízes, que são 18 juízes com mandato de 9 anos e não poderão ser eleitos. Na Corte Nacional de Justiça são 15 juízes com mandato de 9 anos também e poderão ser reeleitos. Então, a Corte Nacional de Justiça
pode ser reeleito, no TPI não pode ser reeleito, tá? Vamos aqui para a próxima questão. Ela diz o seguinte: 28º Exame de Ordem OAB. Uma das funções da cooperação jurídica internacional diz respeito à obtenção de provas em outra jurisdição, nos termos das disposições dos tratados em vigor e das normas processuais brasileiras. Para instruir processo a ser iniciado ou já em curso no Brasil ou no exterior, não é admitida, olha, preste atenção ao comando da questão, tá? Veja como que a questão está perguntando. Ele quer saber, ó, qual é a modalidade que não é admitida para se fazer a colheita de provas, tá? O que não é permitido dentro dessa cooperação jurídica internacional, o que não é permitido se fazer para você coletar provas, tá? Aí ele vem aí na letra A, carta rogatória ativa. E aí, gente, cabe carta rogatória ativa? A letra B, carta rogatória passiva. A letra C, representantes diplomáticos ou agentes consulares. A letra D, pela via do auxílio direto. E aí, gente, vocês sabem qual é a resposta? Arrisca alguma coisa aí? Vamos encontrar a resposta lá nos artigos 28 e seguintes do novo Código de Processo Civil, tá? E aí, ó, a resposta é a letra C, tá? Não é possível se fazer essa colheita de provas via representante diplomático ou agente consular. Vamos fazer aqui um comentário breve sobre as outras figuras trazidas pela questão. Carta rogatória ativa. O que é isso? Olha, a carta rogatória ativa, ela é utilizada para que a autoridade brasileira solicite que uma prova seja colhida fora do Brasil, ou então por meio de uma oitiva de uma testemunha, por meio de um documento que se encontra lá. Permite também, pela carta rogatória ativa, você fazer uma intimação, você fazer uma citação, ok? Então, é a autoridade judiciária brasileira solicitando que a autoridade judiciária de outro país realize um ato importante para um processo judicial, beleza? Veja, observe que na carta rogatória ativa não vai precisar passar pela homologação do STJ. Cuidado com essa informação. Então, ó, o STJ não precisa fazer uma homologação da sentença do Poder Judiciário brasileiro para que ela seja cumprida lá fora do Brasil, tá? Por quê? Porque a autoridade judiciária brasileira, ela já está julgando com base aí em nosso ordenamento jurídico, ela já tem ali esse poder instituído, tá? Agora, na carta rogatória passiva, que é quando uma autoridade judiciária estrangeira solicita que um ato seja executado aqui no Brasil, nessa situação, vai se precisar passar pela homologação do STJ. O STJ, de acordo com o artigo 105 da nossa Constituição Federal, vai precisar analisar essa compatibilidade com o nosso ordenamento jurídico. A gente chama essa análise formal como juízo de delibação. Anote isso aí, juízo de delibação. Então, o STJ faz esse juízo de delibação, que é uma análise formal dos requisitos, para ver se aquele pedido está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tá? Então, se estiver de acordo, ele vai encaminhar para que um juiz federal de primeira instância ele execute aquele pedido, tá? Então, essa é a carta rogatória passiva, é quando vem de fora para o Brasil. Esse auxílio direto é um instituto jurídico novo, que é uma forma de cooperação entre os países para que se consiga fazer colheita de provas, ouvir testemunhas, entrega de documentos, isso de uma forma mais célere, por meio dessas autoridades competentes de cada país, tudo bem? Então,
Essa letra C, a letra que a gente marca, porque não se pode fazer colheita de provas por meio de representantes diplomáticos ou agentes consulares, ok? Então, estão aí os comentários que a gente trouxe aqui. Somente pode-se fazer aí essa execução dessa decisão estrangeira aqui no Brasil, depois da homologação e depois do que a gente chama do exequatur, que é o que a gente chama que é um cumpra-se, um executa-se, trazido pelo STJ. Então, o STJ, ele vai fazer esse juízo de deliberação, vendo que está de acordo com o nosso ordenamento jurídico, ele vai fazer esse exequatur, ou seja, o cumpra-se. Quem vai cumprir exatamente aquela análise, aquele pedido, aquela colheita de prova, vai ser um juiz federal de primeira instância, tá bom? Muito bem. Então, vamos aí para a próxima questão. 27º Exame de Ordem da OAB. Em 14 de dezembro de 2009, o Brasil promulgou a Convenção de Viena sobre Direitos Tratados de 1969, por meio do Decreto 7030. A Convenção codificou as principais regras a respeito da conclusão, entrada em vigor, interpretação e extinção de tratados internacionais, tendo por base os dispositivos da Convenção, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Ele diz aí a letra A. Para os fins da Convenção, tratado significa qualquer acordo internacional concluído por escrito entre estados e ou organizações internacionais. Como essa questão com itens mais extensos, vamos analisar um a um para você não esquecer quando a gente chegar lá na última, tá? Olha, aqui, está correto isso? Tratado é qualquer acordo internacional celebrado por escrito entre estados e ou organizações internacionais? A resposta está falsa. De acordo com o artigo 1º da Convenção, tratado é esse acordo celebrado entre estados por escrito, não é entre estados e ou organizações internacionais. É importante destacar que esse tratado é um nome genérico. Esse nome, esse documento internacional, ele pode receber outros nomes a depender da sua formatação. Então, se vários países, vários estados, eles celebram esse documento, esse tratado, ele ganha o nome de convenção. Quando a gente está diante de um documento adicional dessa convenção, sobre um tema normalmente super polêmico, sobre um tema que é acessório de um documento principal, a gente vai chamar isso de protocolo facultativo, esse documento internacional. Protocolo ou protocolo facultativo, tá? Se você está diante de um acordo com a Santa Sé, então a gente tem o nome de concordata, tá? Então esse acordo internacional celebrado com a Santa Sé, a gente chama aí de concordata. Não confunda na prova, porque concordata, Santa Sé é diferente de Vaticano. Vaticano é o território onde a pessoa jurídica Santa Sé atua. Então, a pessoa jurídica é a Santa Sé. O território em que ela atua é o Vaticano. Tudo bem? Então, letra A está falso, tá? Então, tratado é esse documento celebrado por escrito entre estados. Beleza. Letra B. Os estados são soberanos para formular reservas, independentemente do que disponha o tratado. E aí, gente, certo ou errado? Olha, isso é falso com base no artigo 19 da Convenção. Há situações em que o documento internacional, o tratado, a convenção, ele não vai permitir reservas. Se essa reserva for proibida, ou então se essa reserva for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Então, há situações que não cabe reserva. Exemplo disso, Alexandre, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma, que criou o TPI, ele expressamente, em um dos seus dispositivos, diz que não cabe reserva ao Estatuto de Roma. O que é que significa isso na prática, Alexandre? Que ou o país
se compromete integralmente com as obrigações ali assumidas, presentes nos artigos do Estatuto de Roma, ou ele não assina. Tá? Então, não cabe reserva. Alexandre, então o que é reserva? Reserva é você dizer que um determinado dispositivo, uma determinada norma desse documento internacional, desse tratado, ele não vai ser aplicável ao seu país. Ou então você vai dar uma interpretação diferente daquela disposta no tratado. Então, ó, reserva é esse ato feito pelo Estado dizendo que, ó, esse artigo eu não vou me comprometer com ele. Alexandre, Brasil fez reserva a algum tratado? Fez, há vários. Vou dar um exemplo. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil fez uma reserva em relação à visita in loco da Comissão Interamericana. Então, ele disse, ó, eu não quero que esse artigo que diz que a visita in loco vai ser sem prévia comunicação, eu não quero que esse artigo ele tenha efeito para o Brasil. Então, ele fez uma reserva. Tudo bem? Tá. Então, letra B, falso. Não é independentemente do que dispõe o tratado. Letra C. Um Estado não poderá invocar o seu direito interno para justificar o descumprimento de obrigações assumidas em um tratado internacional devidamente internalizado. E aí, gente? Ó, corretíssimo. Isso é o que dispõe o artigo 46.1 da Convenção, aplicando-se, então, o princípio do pacta sunt servanda. Veja, esse artigo 46, ele vai trazer aí uma exceção quando a gente está diante de uma norma que viole questões de direitos fundamentais do Estado. Isso de forma fundamentada, tá? Então, se essa norma ela viola questões fundamentais do Estado, então o próprio artigo 46 vai trazer a exceção, mas a regra é o que está disposto na letra C. O país ele não pode se submeter a um tratado, assumir obrigações em relação àquele documento internacional e depois chegar e dizer, olha, mas o meu direito interno diz de forma diferente, então eu não vou cumprir com as obrigações. Pode isso? Não, porque é um princípio no direito internacional que é o princípio do pacta sunt servanda. Os pactos devem ser respeitados, devem ser cumpridos. Você deve implementar o que você se comprometeu. Tudo bem? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D. Os tratados que conflitem com uma norma imperativa do direito internacional geral têm sua execução suspensa até que norma ulterior de direito internacional geral de mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitante. Olha, com base no artigo 53 e 64, essa questão está falsa. Você não deve ter entendido nada dessa questão, né? Mas deixa eu traduzir ela para tu. Ó, ela está falando aí da norma ius cogens, ou jus cogens, que são essas normas imperativas, impositivas do direito internacional público. Você deve estar perguntando, Alexandre, que danada de norma impositiva, imperativa é essa? Olha, as normas que são tão importantes que todos os estados do planeta Terra devem se comprometer, devem respeitar, mesmo que esse país não tenha se submetido, ratificado a sua submissão a essa norma. Você deve estar pensando, danou-se, Alexandre, o país não se comprometeu com aquela norma e ainda assim ele é obrigado a respeitá-la? Essa é a norma ius cogens. Me dê um exemplo disso, Alexandre? Vamos lá. A proibição à escravização. A proibição de fazer tráfico de pessoas. A proibição em relação à tortura. São normas ius cogens. Então, ó, nenhum país pode celebrar tratado com outro país com a finalidade de vender pessoas, fazer tráfico de seres humanos, de pactuar uma escravização. Esse documento internacional, se ele ocorrer, ele será
nulo. Ele não terá qualquer validade. E ele vai ser extinto. Por quê? Porque ele viola uma norma imperativa, uma norma impositiva do direito internacional público, que é considerada aí essas normas dos códigos uma norma do direito costumeiro internacional, tá? Então, aí você deve estar pensando, Alexandre, então uma norma ius cogens jamais pode ser revogada, ela jamais pode ser derrogada? Pode, por outra norma de mesma hierarquia, ou seja, por outra norma ius cogens. Então, uma norma impositiva, uma norma imperativa, uma norma ius cogens, todos esses três nomes podem aparecer na sua prova, só pode ser revogado por outra norma ius cogens. É o que dispõe aí a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Então, essa letra D está falsa, porque ela está dizendo que essa norma imperativa, essa norma ius cogens, ela, se um tratado conflitar com essa norma ius cogens, esse tratado terá sua execução suspensa. Falso. Esse tratado ele será nulo e ele vai ser extinto, tá? Porque a convenção expressamente diz isso, tá bom? Até que outra norma ulterior do direito internacional geral da mesma natureza derrogue a norma imperativa com eles conflitantes. Então, falso aí. Ok? Beleza? Então, cuidado aí com essa norma ius cogens, porque ela é de derrogação proibida, tá? Ela não pode ser derrogada modificada, extinta por um tratado internacional. Beleza? Maravilha. Vamos aí para a próxima questão. 27º, melhor dizendo, 27º exame de ordem da OAB. Ela diz assim, ó, a Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017, dispõe sobre os direitos do estrangeiro em território nacional, de uma forma mais ampla e abrangente do que a legislação anterior, revogada, que era o Estatuto Estrangeiro, né? A normativa em vigor dispõe que o estrangeiro no Brasil terá acesso ao sistema público de saúde e direito à educação pública, vedada a discriminação em razão da nacionalidade e da sua condição migratória. Isso significa que o acesso à educação pública no Brasil é assegurado. Aí vem letra A. Somente aos estrangeiros portadores de visto estudante ou permanente. Letra B. A todos os migrantes, exceto os refugiados, que são regidos por legislação especial. Letra C. Apenas aos estrangeiros cujos países assegurem reciprocidade aos brasileiros. Letra D. A todos os migrantes, inclusive os apátridas e os refugiados. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca? Encontraremos a resposta no artigo 4º da Lei 13.445 de 2017. A letra correta é a letra D de dado, tá? Ela vai se aplicar a todos os migrantes, tá? Porque o artigo 4º assegura a esses indivíduos os direitos e as liberdades civis, como também os direitos sociais, econômicos, culturais, tá? Então, cuidado, porque ao estrangeiro não é garantido os direitos políticos. O estrangeiro não vai ter direito de votar e de ser votado. O estrangeiro, ele vai ter direito civil, ou seja, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, tá? O direito ao respeito à sua nacionalidade, tudo bem? Mas vai ter também o direito social, como o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à saúde, tá? O direito à cultura, esporte e ao lazer, mas não terá direito político, tudo bem? Então, letra D é a letra que a gente marca. Essa lei de imigração ela foi mais ampla, abrangendo esse direito tanto para os migrantes, ou seja, tanto aos visitantes estrangeiros, aos emigrantes, né, os que vêm para cá. Não confundam emigrante com visitante e com imigrante, tá? Então, cuidado aí para não confundir. Emigrante é o estrangeiro
que vem para o Brasil com a finalidade de aqui ficar de forma definitiva ou de forma temporária, tá? O visitante é esse estrangeiro que vem para o Brasil com a finalidade de passar aqui rapidamente, de forma só para fazer uma visita de férias, a trabalho. Então, ele não tem aí uma ideia de permanência, tá? Já o imigrante com I, é o brasileiro que vai para o estrangeiro, tá? Ele é o brasileiro que vai para o estrangeiro com a finalidade definitiva ou temporária, tá? Então, tá aí a resposta com base no artigo 4º, tá? Inciso 10º, que garante aí o direito à educação pública assegurado a todos, vedando aí a discriminação em razão da nacionalidade e da condição migratória, tá? Alexandre, quem é o apátrida? O apátrida é a pessoa que perdeu a sua pátria. Essa situação de apatria é uma grave violação aos direitos humanos, condenado tanto pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da ONU, quanto também pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, também da ONU, ok? Vamos, então, para a próxima questão. 26º Exame de Ordem da OAB. Maria Olímpia é demitida, questão de direito internacional privado, tá? É demitida pela embaixada de um país estrangeiro, em Brasília, por ter se recusado a usar o véu como parte do seu uniforme de serviço. Obteve ganho de causa da reclamação trabalhista que moveu, mas como o Estado não cumpriu espontaneamente a sentença, foi solicitada a penhora de bens da embaixada. Nesse caso, a penhora de bens do Estado estrangeiro, aí, ó, vamos ver aí, ó, letra A, somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados ao funcionamento da sua representação diplomática. Olha, perfeito, já é a letra que a gente marca, tá? É a letra que a gente marca conforme entendimento tanto do TST quanto do STF, tá? Então, essa imunidade dos Estados estrangeiros, prevista lá no artigo 22 da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas, essa convenção que é de 1961, ela tem restrições, tá? Então, veja que a regra é que os bens da embaixada são impenhoráveis, tá? Agora, só são impenhoráveis os bens da embaixada que têm ligação direto ao objeto que essa embaixada está a cumprir, tá? Então, o carro ali do embaixador não pode ser penhorado, a casa da embaixada, a casa do embaixador ou dos membros ali do corpo diplomático, um computador, né? Tudo que seja bem utilizado para o cumprimento da finalidade da embaixada, tudo isso, todos os bens não podem, com essa finalidade, não podem ser executados. Agora, uma obra de arte, né? Uma joia, isso pode ser objeto de execução. Esse é o entendimento do STF e do TST, tá? Só é coberto pela imunidade esses bens que têm ligação direta com a execução da finalidade dessa legação, que a gente chama, né? A embaixada é essa legação, tá? Então, letra A é a letra que a gente marca. Vamos ver a letra B. Não poderá ser autorizada, face à imunidade absoluta de jurisdição do Estado estrangeiro. Tá? Então, essa imunidade não vai ser aí absoluta, falso. Letra C. Dependerá de um pedido de auxílio direto via autoridade central nos termos do tratado em vigor. Olha, esse auxílio direto é instrumento de cooperação não jurisdicional, tá? Então, a gente está diante aqui de uma lei trabalhista. Então, falso. Letra D. Poderá ser deferida, porque sendo os contratos de trabalho atos de gestão, os bens que são objeto da penhora autorizam de imediato a execução. Olha, embora o contrato de trabalho seja, como regra ali, um ato de gestão do Estado estrangeiro,
É importante a gente destacar que a execução somente irá prosperar se o Estado estrangeiro tiver bens que não estejam diretamente vinculados a esse funcionamento dessa representação diplomática, tá? Então, esses bens ligados ao funcionamento da embaixada, dessa representação diplomática, é impenhorável, tá? Então, se a gente estiver falando do carro, do computador, do imóvel, é impenhorável. Agora, a gente estiver falando de dinheiro, joias, quadro, obra de arte, isso tudo é penhorável, beleza? Então, fique aí com a letra A, é a resposta, e aí as fundamentações dessa questão. Diz essa questão aí do 26º exame de ordem. Um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo Israel por crime de extorsão, ele pula um muro do consulado da Venezuela, no Rio de Janeiro, e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, vamos lá, letra A. Ele pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. Letra B. É cabível o asilo territorial, porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C. Não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Letra D. O asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. E aí, gente, qual a resposta que a gente marca? Vamos, primeiro de tudo aqui, fazer uma diferença entre asilo diplomático e asilo territorial, tá? O asilo diplomático, ele é concedido nas legações. Alexandre, o que são legações? São as embaixadas, tá? Então, asilo diplomático é aquela proteção que é dada para uma pessoa estrangeira que está sofrendo uma perseguição política, né, por crime político ou de opinião. Então, ele vai para uma embaixada, uma legação, ou então para um navio de guerra, para um acampamento de guerra, ou então para uma aeronave desse país, tá? Uma aeronave de guerra. Então, nessas situações, nesses locais, pode-se pedir esse asilo diplomático. Veja que aqui, no caso, o cara entrou num consulado. Cabe asilo diplomático no consulado? Não. Cabe asilo territorial. Alexandre, então, o que é o asilo territorial? É essa proteção que vai ser dada à pessoa que é vítima de perseguição por crime político ou de opinião, e aí esse asilo territorial pode ser solicitado em qualquer lugar do outro país. Então, em qualquer lugar você pode pedir esse asilo territorial. É importante destacar que as embaixadas, elas só são na quantidade de uma, tá? Só existe uma embaixada, que é essa representação política do outro estado, de um estado no outro estado, só existe na quantidade de uma e normalmente fica ali na capital do país. Então, você vai ver ali, lá no Distrito Federal, né, lá no DF, uma área que é só das embaixadas, tá? Onde tem as representações dos estados, de vários estados lá, tá? Já o consulado é essa representação diplomática que vai estar espalhada pelo estado, né? Então, você tem ali
consulados em vários locais do país. Ele vai tratar dessa relação burocrática entre o seu cidadão e o seu Estado, tá? Então, é para, sei lá, fazer uma certidão de nascimento, de casamento, para resolver questões sobre sucessão, enfim. Então, ó, o consulado, ele vai ser essa representação que vai atuar para o seu cidadão no outro país, tá? Então, para resolver essas questões relativas ao indivíduo que se encontra no outro país. Já a embaixada é essa representação política de um país no outro país, ok? Beleza? Então, feitas essas considerações diferenciando embaixada, consulado, asilo diplomático e territorial, vamos aqui para as questões. Pode pedir asilo diplomático. Olha, não, no consulado da Venezuela, você não pode aí pedir esse asilo diplomático. Na verdade, nem vai caber aqui asilo. Por quê? O asilo, ele somente deve ser concedido para a pessoa que sofre perseguição por crime político ou de opinião. Aqui, a gente está diante de um crime de extorsão. Crime de extorsão não é crime político ou de opinião, é um crime comum. Sendo crime comum, não cabe nem o asilo, tá? O direito subjetivo ao asilo. Beleza? Então, ele terá direito a salvo-conduto para o país que acolheu, falso. É cabível asilo territorial, não cabe nem o asilo, tá? Não cabe nem asilo aqui nessa situação, porque ele cometeu crime comum. Porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Letra C, não se pode pedir asilo. Beleza, não se pode pedir o asilo, perfeito. Quer dizer, na verdade, pedir você pode até pedir, né? Mas você não vai ter o direito. Mas vamos lá. E o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Olha, é importante haver um tratado entre os dois países para regulamentar essa questão da extradição? Mas isso não é condição sine qua non. Ou seja, não existir um tratado não significa que o país não vai poder extraditar. Então, a questão, especificamente, claramente diz aí que não há tratado entre o Brasil e Israel. Mas, se fosse o caso de extradição, caberia o Brasil extraditar mesmo sem tratado? Caberia. O Brasil poderia sim extraditar, tá? Então, por quê? Porque ele não precisa necessariamente aí de um tratado, tudo bem? Então, falso. Não tem nada a ver por ausência de tratado, a STF não autorizar a extradição, tá? Letra D, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Beleza. Na verdade, não é nem cabível o asilo, porque aqui é crime comum, tá bom? Então, correto, a letra que a gente marca. Estão aqui as considerações que a gente trouxe, tá? Lembre que esse asilo político é um ato discricionário do Estado. Ele está ali regulamentado pelo decreto 9199 de 2017, tá? Então, aqui as diferenciações entre o territorial e o diplomático, e vai competir ao presidente da República decidir sobre esse pedido de asilo e sobre a sua revogação de concessão, consultando ali o ministro do Estado das Relações Exteriores. É importante a gente não confundir com o refúgio, porque o refúgio, quem vai processar e julgar não é o presidente da República, vai ser aí o CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, na primeira instância. Na segunda instância, caso o CONARE negue o pedido de refúgio, então vai para o interessado no refúgio, pode recorrer para o ministro da Justiça. Então, asilo, quem processa e julga? Presidente da República, se consultando com o ministro das Relações Exteriores. Quem é que julga o CONARE? Quem é que julga o refúgio? É o CONARE na primeira instância. Caso haja recurso, esse recurso vai para o ministro da Justiça. Veja que no caso do asilo não cabe recurso, beleza? Maravilha. Então, outra coisa, o consulado ele não é território do Estado estrangeiro, possuindo apenas imunidade de jurisdição. Isso é informação importante que eu não comentei aqui, né? Então, o consulado é território do Estado estrangeiro? Não, ele não é território. Ele
o consulado só vai ter aí essa imunidade de jurisdição, não confunda imunidade com ser território. Então aqui as considerações, vamos para a próxima questão. 25º exame de ordem da OAB. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês, residente em Paris, para a realização de investimento no mercado imobiliário brasileiro. Então, Paulo, ele faz um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a um francês que reside em Paris para a realização de investimento imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Olha, então a cláusula diz que deve se aplicar a lei francesa, tá? Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão da capacidade, veja, ele fala da aplicação da lei francesa e tal, mas acaba perguntando sobre essa questão da capacidade. A justiça brasileira deverá aplicar, vamos lá, a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil, letra B, a lei francesa, porque François é residente na França, a letra C, a lei brasileira, país onde os serviços eram prestados, e letra D, a lei francesa, escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. E aí, gente, qual é a resposta correta? Vamos utilizar aqui como referência o artigo 7º da LINDB. Então, a lei que vai se aplicar vai ser a lei francesa, tá? Então, a gente já vai matar aqui a letra A e vai matar aqui a letra C. Tá? Vai ser a lei francesa que vai ser aplicada, tá? Porque o artigo 7º ele diz que a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família, tá? Então, ó, aí ele diz, a lei francesa porque François é residente na França, letra D, a lei francesa escolhida pelas partes mediante cláusula contratual expressa. Não. Vai ser a letra B, ó, pois François é residente na França, tá? Então, onde é domiciliado François é domiciliado na França. E o que está em jogo aqui é se ele é absolutamente, relativamente incapaz, tá? Então, se ele tem condições, por conta de uma doença, ou por qualquer outro fato ali, de expressar a sua vontade. Então, letra B, é a letra que a gente marca com base no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos para a próxima questão, 25º exame de ordem da OAB. Ernesto concluiu o doutorado em Direito em prestigiosa universidade situada em Nova York, nos Estados Unidos, e pretende fazer concurso para o cargo de professor em uma universidade brasileira, tá? Então, o Ernesto, ele concluiu o doutorado lá nos Estados Unidos e quer fazer o concurso para a Universidade Brasileira. Uma das exigências para a realização do seu, para a revalidação do seu diploma estrangeiro é que este esteja devidamente legalizado. Essa legalização do documento estrangeiro deverá ser feita mediante, letra A, apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia, da qual o Brasil e os Estados Unidos fazem parte. Letra B, a consularização no Consulado Brasileiro em Nova York. Letra C, a notarização em Consulado Norte-Americano no Brasil. Letra D, o apostilamento pela Convenção da Apostila de Haia no Consulado Brasileiro. E aí, gente, qual a resposta que a gente marca? Olha, a resposta é a letra A, certo? Então, vai se fazer aí esse apostilamento, que a gente chama assim, ó, apostila de Haia, tá? Apostilamento de Haia, regulamentado ali pelo decreto 8660 de 2016. Esse apostilamento de Haia nada mais é do que essa legalização de documentos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países parte da convenção,
nada mais é então do que um selo ou um carimbo ali emitido pelas autoridades competentes, que vai ser colocado ali no documento como forma de certificar sua autenticidade pelo órgão do qual foi expedido, para que assim ele tenha validade no país que foi requerido. No Brasil, o CNJ, ele é quem é responsável pelo funcionamento da apostila diária, tá? Então, para que esse documento ele receba ali esse certificado, deixa eu botar aqui tela cheia, ele precisa seguir um rito, tá? E para facilitar o seu estudo, eu trouxe aqui na tela esse ritozinho. Então, ó, para que haja esse apostilamento, basta você levar a qualquer cartório ou tabelionato de qualquer capital brasileira. O apostilamento ele vai abranger uma via física e outra eletrônica. A primeira será emitida junto a um documento, a ele colado ou apensado, a segunda fica registrada no seu próprio sistema e será utilizada tanto para o controle da autoridade brasileira quanto para a consulta de autoridades estrangeiras sobre a apostila emitida no Brasil. Então, letra A é a letra que a gente marca, tá? Então, esse apostilamento não vai ser ali no consulado brasileiro, tá? Ele vai ser ali no cartório, no tabelionato de qualquer capital brasileira. Isso é super comum, né? Então, talvez você possa ter aí um mestrado, uma especialização, um doutorado em outra faculdade, né? E essa forma de se regularizar é nesse caminho aí, bem simples, tá? Para se resolver. Beleza, vamos aí para a próxima questão. 24º exame de ordem da OAB. Henrique e Ruth se casaram no Brasil e se mudaram para a Holanda, onde permaneceram por quase 4 anos, tá? Então, se casaram no Brasil e foram para a Holanda e ficaram lá por 4 anos. Após um período difícil, o casal, que não tem filhos, nem bens, tá? Só tem ali uma caneta Bic, velha, mal acabada, né? Decide de comum acordo se divorciar. Decide de comum acordo, essa é a palavra-chave para resolver essa questão, se divorciar. E Ruth pretende retornar ao Brasil. Com relação à dissolução do casamento, assinale a afirmativa correta. Ele vem aí, letra A. O divórcio só poderá ser requerido no Brasil, eis que o casamento foi realizado no Brasil. Letra B. O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Letra C. O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil sem que seja necessário proceder à homologação. Letra D. Para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá primeiramente voltar a residir no país. Olha, essa é uma questão que provavelmente você pode se deparar aí quando você se tornar advogado ou advogada. E aí, já sabe qual é a letra? Tentem responder em casa. Qual é a letra? Vamos então aqui analisar item a item. Vamos lá. Ele diz, letra A, o divórcio só poderá ser requerido no Brasil. Tá certa essa afirmação? A resposta é não, tá? Então, não há impedimento desse divórcio ser promovido em outro país, no caso aí, a Holanda, tá? O que se prevê como competência absoluta do juiz brasileiro é o procedimento ali de partilha de bens que sejam situados no Brasil. Mas no caso aqui, a turma não tem nada, né? Ele não tem bens, ó, tá vendo? Não tem bens. Então, se eles tivessem bens situados no Brasil, aí o magistrado brasileiro, ele teria competência absoluta para processar e julgar essa questão por conta do artigo 23, inciso 3º do novo Código de Processo Civil. Então, e o inventário desses bens teria que ser feito também aqui no Brasil, tá? Em que pese o processo de divórcio poder ocorrer em qualquer outro país, esse inventário teria que ser feito aqui no Brasil, tá? Letra B. O divórcio, se efetivado na Holanda, precisa ser reconhecido e homologado perante o STJ para que tenha validade no Brasil. Isso também está falso, com base no parágrafo 5º
do artigo 961 do novo Código de Processo Civil. A sentença estrangeira de divórcio consensual, já que a gente está falando aqui ó, de comum, ó, foi um divórcio em comum acordo, tá? Então, nesse divórcio consensual, ele vai produzir efeitos no Brasil, independentemente de homologação do STJ. Novidade importante para se desburocratizar fatos mais simples da vida das pessoas, né? Se há consenso, não há filhos e não há bens, fica até mais fácil, né? Não tenho que se litigar, né? Você só litiga se você tem algo a disputar. Se você não tem disputa de guarda, disputa de bens, então, né? Um divórciozinho aí consensual, que não precisa nem passar pela homologação do STJ. Vai no cartório direto e faz, tudo bem? Então, falso, tá? Não precisa ser reconhecido e homologado. Letra C. O divórcio consensual pode ser reconhecido no Brasil, sem que seja necessário proceder à homologação. Beleza, é a letra que a gente marca. Vamos também lembrar aí o artigo 733 do novo Código de Processo Civil, que dispõe que o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes, e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata esse artigo 731 do novo Código de Processo Civil. O parágrafo 1º do artigo 733 vai dizer que a escritura pública não depende de homologação judicial e vai constituir título hábil para qualquer ato de registro, bem como o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Tá? Então, letra C é a letra que a gente marca. Letra D, para requerer o divórcio no Brasil, o casal deverá, primeiramente, voltar a residir no país. Não há nenhuma exigência nesse sentido, tá? Então, a letra C é a letra que a gente marca. Estão aí as fundamentações, tá? Vamos para a próxima questão. 24º exame de ordem da OAB. Roger, suíço radicado no Brasil há muitos anos, faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul, deixando 2 filhas e um filho. Então, Roger, vamos sempre destacar aí, na sua prova, faça isso. Roger, ele é suíço, tá? Ele tem 2 filhas, todas maiores de idade, tá? Suas filhas residem no Brasil, as filhas residem no Brasil, mas o filho se mudaram para a Suíça, antes mesmo do falecimento de Roger. Então, o filho, antes de Roger falecer, ele se mudou para a Suíça, lá residindo. Então, o filho reside na Suíça. Roger possuía diversos bens espalhados pelo sul do Brasil e uma propriedade no norte da Suíça. Então, ele tem bens no Brasil, tá? E tem uma propriedade na Suíça. Com referência à sucessão de Roger, assinale a afirmativa correta. Quando a gente falar dessa questão de sucessão, vamos ter sempre em mente a LINDB, tá? Vamos utilizar ali o artigo 10º da LINDB para responder essa questão. Aí ele diz aí, ó, se o inventário de Roger for processado no Brasil, sua sucessão deverá ser regulada pela lei suíça, que é a lei de nacionalidade de Roger. Ó, como aqui tem muitos detalhes, vamos então analisar um a um já de imediato. Olha, essa afirmação está falsa. A sucessão, o inventário e o testamento de Roger vai ser regulado pela lei do Brasil, tá? Vai ser regulado pela lei do Brasil. Então, quando ele diz que a sua sucessão vai ser regulada pela lei da Suíça, isso está falso. Com base aí no novo Código de Processo Civil, no artigo 23, inciso 2º, bem como no parágrafo 1º do artigo 10º da LINDB, já que a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil vai ser regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros,
sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do de cujos, ainda que o autor da herança tenha domicílio fora do território nacional. Então, como a questão não fala nada de qual é a lei mais vantajosa para os filhos ou herdeiros, então temos aí de forma clara que vai ser a lei brasileira que vai se aplicar com base no parágrafo 1º do artigo 10º da LINDB. Tá? Quando a gente fala de sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, se aplica a lei brasileira. Letra B. A capacidade do filho de Roger para sucedê-lo será regulada pela lei suíça. Olha, passei aqui, né? Olha, isso aí tá correto, tá? Com base no parágrafo 2º do artigo 10º. É a lei que é a letra que a gente marca. Quando a gente fala de capacidade, tá? Então a gente vai utilizar aí o parágrafo 2º do artigo 10º, porque ele diz, ó, a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder, tá? Então, a gente está falando aí da sucessão, tá? A sucessão em relação à capacidade, então, será regulada a lei da Suíça. Por quê? Porque é a lei do domicílio do herdeiro. Onde é que ele estava? Ele estava aqui, o seu filho estava na Suíça. Beleza? Então, letra B é a letra que a gente marca. Letra C. Se Roger tivesse deixado testamento, seria aplicada, quanto à sua forma, a lei da nacionalidade dele, independentemente de onde houvesse sido lavrado. Olha, falso. É importante você saber onde que foi lavrado esse testamento, tá? Então, ó, se ele tivesse deixado testamento, esse testamento seria executado com base ali onde ele foi promovido, onde ele foi elaborado. É o que diz, é o que dispõe o artigo 23, inciso 2º do novo Código de Processo Civil, tá? Então, fica aí antenado com esse detalhe. Letra D. O inventário de Roger não poderá ser processado no Brasil, em razão de existirem bens no estrangeiro a partilhar. Errado. Pode sim, tá? Então, ó, pode sim ser processado no Brasil. Então, falso aí. Letra B é a letra que a gente marca. Se encontram aí as fundamentações do que a gente analisou aqui. Próxima questão, 23º exame de ordem da OAB. Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 9474, que define os mecanismos para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto de Refugiados, da qual o Brasil é signatário. A respeito dos mecanismos, termos e condições nela previstos, assinale a afirmativa correta. Ele vem, letra A. Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo deve ter ingressado no Brasil de maneira regular. Ó, como é um pouco mais extenso, vamos analisar logo o item a item. Isso aí está falso com base no artigo 8º, tá? Então, ó, mesmo com a entrada irregular no território brasileiro, sei lá, o cara entrou no porão de um navio, escondido, o cara entrou na área da bagagem, por meio da área da bagagem ali do avião, então entrou escondido no território brasileiro. Veja, a entrada irregular no território brasileiro não vai impedir que esse estrangeiro solicite refúgio e asilo, tá? Tanto o refúgio e o asilo podem ser pedidos, podem ser requeridos pelo indivíduo, mesmo que ele entre em nosso território de forma irregular, tá bom? Então, falso, com base no artigo 8º da Lei 9474. Letra B. Compete ao Ministério da Justiça declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado. E aí, gente, certo ou errado? Olha, falso, tá? Não é o Ministério da Justiça, é o CONARE. O CONARE é que é a primeira instância, tá? Para se processar e julgar esse pedido de refúgio. A segunda instância é que vai ser aí o ministro da Justiça. Então, falso a letra B,
com base aí no artigo 12, inciso 1º da Lei 9474. Letra C. O refugiado poderá exercer atividade remunerada no Brasil, ainda que pendente o processo de refúgio. Olha, isso está correto com base no parágrafo 1º do artigo 21, tá? Com base nesse dispositivo, a gente vai considerar essa questão correta, tá? Então, ainda o CONARE analisando, ele já vai poder trabalhar aqui, inclusive com o pedido, já vai ser concedido para ele uma carteira de trabalho provisória, tá? Para que ele não fique, inclusive, dependendo da assistência social do Brasil, gastando dinheiro aí de recursos públicos brasileiros. Então, é concedida aí uma carteira de trabalho provisória para ele trabalhar aqui em território brasileiro. Letra D. Na hipótese de decisão negativa no curso de processo de refúgio, é cabível a interposição de recursos pelo refugiado perante o Supremo Tribunal Federal. Olha, falso. A primeira instância é o CONARE e a segunda instância vai ser aí o ministro da Justiça. Não confunda com pedido de asilo. No asilo, a primeira e única instância é o presidente da República. O presidente da República é que vai processar e julgar, ouvindo ali o seu ministro das Relações Exteriores. Tudo bem? Então, questão correta aí é a letra C. Então, aí as fundamentações.